Salve galera da Vila Belmiro, sejam bem-vindos para mais um vídeo e blá 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 blá. E vamos lá falar de 1-0 pro Santos, ganhamos, uhul. Quero deixar claro que se não fosse pela invasão da torcida, eu acho que eu teria bem mais de boa em gravar esse vídeo, porque eu sinceramente já tava esperando que não fosse um jogaço nem nada, tá? Bom, conseguiu ser abaixo da minha expectativa do mesmo jeito, mas tem muito o que fazer. Bom, vamos começar pela polêmica, que é a torcida, né? Primeiro eu quero deixar claro que eu não vou ficar falando da torcida organizada, da torcida jovem, que eu já vi muita gente falando aí. Primeiro porque eu não quero saber se foi ou não foi a torcida jovem. Segundo porque eu também não quero comprar briga com absolutamente ninguém, afinal eu já vi muitos jogos no meio da torcida jovem, então estou muito longe aí de querer comprar essa briga, de querer comprar esse negócio, pelo amor de Deus, gente. Respeito pela torcida jovem, assim como qualquer outra torcida organizada do Santos, tá? Deixando isso muito claro. Agora, o que eu quero falar é sobre os torcedores sim que invadiram o campo, sejam eles pertencentes, organizados ou não, porque isso pra mim é um absurdo, isso pra mim é uma coisa inadmissível, e é uma coisa que até desrespeita um pouco o time, gente. Infelizmente, quando um torcedor tá lá e invade o campo, ele sabe que o time vai ser punido. Agora, quando vários torcedores estão lá, invadem o campo e querem agredir um jogador, cara, você tá acabando com o seu time, meu amigo. Pensa um pouco antes de fazer seus atos. O Santos ano passado não caiu muito pelo apoio da Vila no final do Brasileirão. A torcida torcendo muito, dando muito apoio àquela torcida maravilhosa da Vila Belmiro. E com isso o Santos conseguiu força para não cair ano passado. Aí agora você vai na Vila, em um jogo que não valia nada, porque todo mundo já sabia que não valia nada. Em um jogo que o Santos já demitiu o Dracena, já demitiu o Bustos. Ou seja, o máximo que você tem para protestar é para protestar contra o presuntinho, tá ligado? No máximo. Agora, você não tem nada pra reclamar tanto assim contra Bustos. Quer reclamar contra a cena? Faz depois uma manifestação na porta do CT. Aí o cara vem lá, em um jogo que praticamente não vale nada, né? Porque a gente já estava eliminado. Em um jogo que os principais comandantes já foram demitidos, invade o campo. Pô, amigo, aí você tá fazendo só uma coisa, você não tá protestando, você não tá fazendo nada, você tá deixando a torcida do Santos com um rótulo de torcida mais violenta, tudo mais. E você tá deixando só o rótulo do Santos como um time agora que vai correr muito risco, está escancarando o seu descontrole, escancarando o amadorismo, né, dos seus gestores, e agora vai estar escancarando a crise que está entrando, até porque vai ter que jogar vários jogos aí sem torcida provavelmente no Campeonato Brasileiro. Ou seja, a principal força do Santos, que era a Vila com torcida, vai ficar sem torcida, cara. Então, olha que grande feito que foi feito pro Santos. Olha que respeito que você colocou no Santos. Olha que grandes ideias que você trouxe pro Santos. Percebe? Invadir estádio, gente, é uma das coisas mais bestas que tem. Principalmente num cenário como esse. Sem sentido, sem lógica. Que complicam mais o seu time do que as outras pessoas. E eu espero realmente que o Santos tome as devidas providências. Identifique quem invadiu o estádio. Puna quem invadiu o estádio. Multe quem invadiu o estádio. Porque aí eu acho totalmente justo, né? Porque eu falo, na minha visão, o time não tem controle tanto aí sobre quem tá invadindo não, tá? Eu acho que a principal punição que a própria Comebol devia dar ao CPF e não ao time. Então, dá como identificar quem invadiu? Tem. Foi tal e tal fulano. Vai lá, processa os caras, faz alguma coisa com os caras, sabe? Porque aí eu acho que já sai um pouco da esfera do time e entra na esfera do CPF. Do cara que se diz torcedor, deve ser torcedor, não tô aqui pra jogar quem é torcedor ou não, mas na hora que tem que pensar no time, tá pensando na própria raiva, né? E aí abre mão de fazer o melhor pro Santos para fazer o melhor pra si mesmo, cara. Porque quando você tá invadindo um campo, sabendo que o seu time vai ter punição, sabendo que o seu time vai jogar sem torcida, sabendo que o seu time já tá numa crise ferrada, e pode brigar pra cair, e você abre mão de jogar em campo, no seu campo, com torcida, pra fazer uma coisa que você quer, sim, você tá abrindo mão do seu time pra cumprir um desejo seu, irmão. Seu. Você não tá fazendo nada disso pelo Santos. Você tá fazendo isso por você. Então é uma atitude egoísta, cara. Tá? Falando disso, bora pro jogo. O jogo foi muito do que a gente esperava, né? O Corinthians retraído, porque não tinha por que atacar, e jogou no contra-ataque. O Santos, sem criatividade nenhuma, afinal, nos últimos 6, 7, 8, 10 jogos aí, não foi tudo, mas uns 6 jogos, não consegue criar uma chance de gol decente sequer, e fica lá, batendo não de porrada, mas batendo de
pega a bola, manda pro lado, tenta cruzar. Aí bate no zagueiro, volta pro lado. Aí pega a bola, manda pro meio. Aí pega do meio, manda pro outro lado. Aí tenta cruzar. Aí não dá pra cruzar, tenta por baixo. Mas os toques são horríveis, um toque para com o outro. E aí você pega a bola e você tenta, sabe, é uma falta de precisão, uma falta de qualidade absoluta. Absoluta e assustadora. E a gente não tem nem mais o Lucas Pires na esquerda, então o Felipe Jonathan. Impressionante, o Felipe Jonathan não sobe. E o chute do Felipe Jonathan, que era a única característica razoável dele, tá pior que sempre. Nossa, impressionante. O Maddison também, meu Deus do céu, como tá mal o Maddison, cara. O Ângelo parece que joga sozinho quando tá em campo. E o Ângelo tá segurando um pouco mais a bola do que precisava também, tá querendo às vezes enfeitar muito. Mas mesmo assim, cara, o Ângelo, ele enfeita, ele faz todo esse negócio, ele segura. Real, é verdade, isso ele muitas vezes faz. Mas o Ângelo é o cara que tá ali na direita, corta pro meio e chuta. O Ângelo é o cara que tá ali no canto, tenta pegar a bola e recuperar. O Ângelo é que, por exemplo, pegou a bola lá, tava sem goleiro, ele tentou voltar e tocar pro Bauerman chutar sem goleiro. Ele erra, mas pelo menos ele tenta a coisa certa. Agora, infelizmente, os jogadores em volta não se aproximam, não tentam a coisa certa, não fazem nada. Eu falei, hoje foi um jogo do Marcos Leonardo Futebol Clube contra 9 jogadores do Corinthians, porque não tô contando o Rony, Xavier e o Felipe, que eu acho os três muito, muito ruins, pra ser sincero. Mas é um jogo do Marcos Leonardo contra o time do Corinthians. É isso. Porque se a gente for pegar o segundo tempo, o que acontece? Ah, entrou o Lucas Barbosa, entrou o Patati entrou até que bem. Entrou o Bruno Oliveira, que entrou bem. O Sanches errou todos os passes que tentou, não entendia a transmissão, ficava o Sanches. O Sanches até se posicionava bem pra tentar fazer 1-2, gente. Mas ele errou todos os passes que ele tentou, fora que ele quase entregou o gol pro Corinthians. Aquela bola lá do Giovani, que o Giovani erra, se eu não tô enganado, eu quase certeza que não, quem erra é o Sanches, errando um passe facílimo, deixa o Giovani naquela chance óbvia de fazer o gol do Corinthians, que o Giovani consegue errar. Não sei como, mas foi erro de novo do Santos. E o Patati também, depois teve uma hora que errou, até fiquei com medo de o cara fazer gol, porque ia colocar de novo nas contas do menino que subiu ontem da base, né? Impressionante, o Patati em 10 minutos jogou mais que o Felipe Jonathan, por exemplo, cara, impressionante. O Patati realmente tentava, deu rolinho, tentou dar passe rápido e passar pro lado, mas parecia que ninguém do time acompanhava o menino que subiu ontem da categoria de base. Sim, o menino que subiu ontem da categoria de base, ninguém do time profissional acompanhava, era incrível. E o Marcos Leonardo, cara, é incrível. O gol do Santos saiu numa bola ridícula do Santos pra ninguém. Que ia sobrar pra ninguém. E o Marcos sai correndo, consegue chegar antes do Cássio e sofre o pênalti. Sabe? É ridículo, é ridículo. E aí o Santos tenta pressionar, uma pressão mais leve do que eu. O Presuntinho botou o Bruninho e o Sanches, eu até achei que poderia ser interessante se eles jogassem em linha, não. Ele botou o Bruninho de segundo volante. E aí o time não fazia mais sentido quase que nenhum. E aí, cara, ele vai mudar as linhas, vai fazer ultrapassagem? Não. Ele deixa os pontas, o atacante, aí o Sanches e o Bruninho atacavam pelo meio. Sem sentido algum isso também. Então, basicamente, só bagunçou o time inteiro e deixou o Santos sem sentido nenhum. Mostra porque o Presuntinho não é técnico, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem ideia tática lá. Ele botou até jogadores que eu acho que podem ser jogadores corretos, na questão disso. Pra mim, a questão foi ele botar os jogadores corretos. Foi ele não posicionar o time totalmente mal posicionado, mal organizado taticamente em campo, cara. Não conseguia criar uma jogada, uma troca de passe, uma triangulação. E aí também, se ele botou a vitória contra o Atlético na culpa do Bustos, eu coloco esse jogo também na culpa do Bustos. Porque esse time não tem um treinamento mínimo pra dar uma triangulação, cara. É ridículo, tá? Não tem o que falar. Jogador aí, João Paulo, não fez nada praticamente no jogo, né? Nem culpa dele, o Corinthians não criou nada. Quando criou, perdeu, aí o João Paulo se posicionou, vai bem. Nas laterais, o Matheus e o Felipe Jonathan são incrivelmente inúteis, com todo respeito aos dois, mas não fizeram nada em campo. Só atrapalharam a maior parte das vezes. O Felipe Jonathan tirou uma bola, né, de cabeça na área. Acho que foi isso que ele fez. O Bauerman e o Maicon, eles roubaram a maioria das bolas. O Maicon ainda tomou um do Roger Guedes, aquele driblezinho ali, depois também nas costas. Então tem que ficar esperto com essa velocidade. O time, quando joga adiantado, a gente vê como que o Maicon tem problema pra defender bola nas costas, tá? Porque ele é lento. Isso é um ponto bem importante. Ótimo zagueiro, mas não é rápido. Mas tem que jogar, porque o Bauerman cai de produção, todo mundo cai de produção se ele não tem campo. E agora também não tem o Kaique, nem pode disputar a posição com ele. Então, o Maicon é titular mais do que absoluto. Tamo ferrado. Não que o Maicon seja ruim, tamo ferrado porque não tem nenhuma opção. Aí vamos pra volância. O Camacho não comprometeu, não ajudou, mas não comprometeu. Mas também comprometeu, né? Porque não ajuda, compromete, tá, gente? Se o meia não dá passe, beleza que ele não comprometeu. Aí ele também não ajudou em nada no ataque. Então acabou comprometendo de outra forma. O Fernandes também acho que engrossou muito hoje o jogo.
momentos desnecessários, mas teve umas recuperações de bola que pra mim foram importantes, principalmente quando subia pra tentar ajudar numa pressão. Batistão, de novo apagado, jogando meio mal de novo, não conseguiu fazer um grande jogo. Ângelo, de novo, acho que segurou um pouco muito a bola, um pouco muito, né? Segurou a bola às vezes no momento demais, às vezes dobrava a marcação nele porque ele demorava pra soltar. Mas mesmo assim, é o cara que tentava alguma coisa um pouco diferente, então não vou acabar com o menino não, acho que ainda tem que ser titular, porque infelizmente o elenco do Santos é muito limitado. Braga, não achei o pior jogo dele, longe disso, tentava passar pro fundo, mas se o Ângelo tomava as piores decisões, o Braga tomava decisões boas e executava elas da pior maneira possível. Tem uma jogada do Braga que eu lembro muito bem, que ele vai pra esquerda, ele dá um toque pra frente, ele sai na frente dos dois da marcação do Corinthians, e ele toca pro único lugar que não tem ninguém do Santos. É incrível, a bola faz assim, e vai embora. Eu fiquei tipo, por quê? Pra quê, Lucas Braga? É incrível. E o Marcos Leonardo, coitado, ele se mata, tentou cavar 35 pênaltis hoje, um rolou e o outro quase rolou. Então, parabéns. Marcos Leonardo foi o melhor em campo. Lucas Barbosa entrou de novo bem apagado. De novo ele aparece muito mais na área em lance oportunista do que às vezes construindo, infelizmente. Ele é um bom construtor, espero que recupere isso. Patati entrou muito bem, deu uma bela incendiada no jogo. Bruno Oliveira deu uma dinâmica de passe, até não achei ele ruim, tão ruim de segundo volante, até roubou a bola às vezes alguns momentos, mas deixou mais exposto, né, obviamente, porque ele não é volante. E o Sanchez errou muito passe. Ele tá dinâmico, ele tem. Se você toca pra ele toca rápido. Isso é legal. Mas muitas vezes ele tá tocando rápido e errado. Então isso não é legal, sabe? Então me preocupa. E nem sei se teve mais uma substituição, se teve também, é pra Deus. Ah, o Luiz Felipe. Luiz Felipe entrou e eu vi ele roubando bola 2 vezes. E só, eu não vi mais nada do Luiz Felipe também porque o Corinthians não atacou, mas. Meu Deus, é isso, tá? Bom, se você curtiu, peça o like, comentário, sua curtida. Vê um vídeo bom, que é o do Executivo de Futebol, tá? Tô deixando ele aqui. É isso, beleza? Vê esse vídeo. Ele é bom. Esse aqui tá horrível. É nóis, tá bom? Fui.